o humor ele tem uma importância tão tão central que praticamente a gente usa ele em todos os sabotadores. Por quê? Porque ele traz a leveza que a vida não traz. Ele traz a leveza que os traumas não traz. Inclusive para que a gente consiga olhar os próprios traumas, as próprias questões, as próprias limitações, às vezes a gente precisa colocar um pouco de leveza. E o humor é uma ferramenta poderosa nisso. Então eu vou dar um exemplo meu. Então, quando eu tive 8 anos, eu sofri um acidente e eu tive uma amputação no dedo médio da mão direita. Então, eu não tenho dedo médio da mão direita. Por alguns anos foi muito difícil trabalhar essas questões, até porque se a gente for estudar sobre amputação, a gente vai ver quantas questões envolvem isso, a situação de morte, de perda, enfim, eu era muito criança. Na época, pouco se falava de recursos de psicologia, meus pais até foram perguntar para os médicos se era necessário. Ah, não, ela está reagindo bem. E na verdade eu sou uma pessoa extrovertida e sempre fui muito de usar o humor. E eu embotei. Eu fiquei uma pessoa mais fechada, uma criança mais agressiva, né? Com o passar do tempo, aí fui para terapia, eu comecei a trabalhar de novo essa questão do humor e foi o humor que me ajudou a superar as dores que eu tinha em relação a essa amputação. Porque a amputação gerou em mim sentimentos de menos-valia, de exclusão, uma autoestima mais baixa, de incapacidade. E aprendendo e olhando pessoas com humor e o quanto elas aprendiam a rir de si mesmas, das suas próprias condições, eu comecei a usar o humor como uma ferramenta de me fortalecer, inclusive socialmente. Então, hoje, por exemplo, no meio das minhas rodas, às vezes as pessoas não percebem, por conta da cirurgia plástica, e tem gente que não repara, mas quando acontece alguma coisa, eu solto uma piadinha, a pessoa fica mais leve, inclusive de olhar para mim e não me olhar com aquela situação de nossa, que dó, nossa, coitada, nossa, sabe? Você consegue se estruturar e comunicar de uma outra forma a sua vivência nesse mundo. Então, essa é a importância da gente entender o autoconhecimento e o humor como uma ferramenta para você conseguir superar e ser muitas vezes o ponte trampolim para você realizar o seu propósito, para você realizar, inclusive, o seu ser no mundo. Então, eu não sei se eu respondi, mas entende? É mais ou menos assim que a gente vai trabalhando com essa questão do humor. Mas sempre tendo muita consciência de que, assim, o humor eu trago para mim e para leveza, não para causar qualquer tipo de mensagem, né? Sabe aquela frasezinha? Ah, ela tá brincando, mas tem um fundo de verdade, porque de fato o humor é uma ferramenta e ele tem um fundo de verdade. Então, comunicações onde você precisa falar coisas sérias, de repente o humor não é a melhor ferramenta, porque você não está sendo claro com aquela pessoa sobre aquele assunto delicado. Aí o ideal é que você retire e use de um outro tipo de abordagem. Então, tem que ter esse cuidado com o humor também.